Boa noite, igreja. É um enorme privilégio estar aqui com vocês mais uma noite, mais um dia, podendo participar daquilo que Deus tem feito no meio da nossa igreja, Deus tem feito nas nossas vidas. E mais uma noite, mais um dia, a gente vai abrir a palavra de Deus e tentar entender aquilo que Ele tem para nos ensinar. Nós estamos em meio a um tema do nosso ano que denominamos Para Servir, inspirados no texto de Marcos, quando o evangelista afirma que Cristo Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Então a gente tem batido nessa tecla ao longo do ano e agora estamos em meio então à série de mensagens entre a túnica e a toalha. E a gente tem olhado novamente então para a vida de Jesus como o maior exemplo de servo que já houve, e nós, como seus discípulos, tentamos seguir o seu exemplo bem de perto. E tentamos ser, então, servos por onde estivermos. Muito mais do que serviço dentro do contexto da igreja, nos ministérios, a gente tem falado que ser servo é ser isso nos contextos em que a gente está inserido, seja um contexto familiar, no seu condomínio, na sua casa, no seu trabalho. Nós queremos servir como Cristo Jesus em todos os contextos. Para isso eu gostaria de te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia ou acessar aí no seu aplicativo ou ainda acompanhar na tela um texto que está lá em Filipenses. Filipenses no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 até o versículo 11. Lemos o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No outro dia eu estava chegando em casa, no condomínio onde eu moro, e eu estava ali no fim do dia, esperando o elevador, como muitos de vocês fazem, estou ali esperando e geralmente chega alguém, do condomínio também, espera ali com você. E nesse dia, duas menininhas, duas criancinhas pequenas. Eu sou muito ruim com idade de criança ainda, mas eu acredito que elas deviam ter entre 4 e 12 anos, mais ou menos. Mais ou menos por aí, assim, bem específico. Né? Mas enfim, eram crianças, duas meninas, irmãs, muito parecidas, e elas estavam ali com um cachorrinho. E a mãe estava por perto também, e as menininhas com o cachorrinho ali, e elas, muito falantes, as duas, muito, muito bonitinhas, e elas começaram a puxar assunto daquele jeito que só criança sabe, né? Uma delas falou assim para mim: o nome da minha professora é Lúcia. Aí é mesmo, que interessante. Aí a gente foi conversando, e elas muito bonitinhas ali, só que elas estavam ali com aquele cachorro. Eu não tenho nada contra cachorros, nada mesmo. Mas elas se envolveram ali no papo e esqueceram de segurar a coleira dele, e ele começou a vir para cima de mim,
não para me morder nem nada disso, mas começou ali a me cheirar, subir na minha perna, uma situação um pouco desconfortável. Talvez você já tenha passado por isso, então eu fui indo um pouquinho para trás e tal, e elas nem bola, e o cachorro foi indo, subindo na minha perna, e eu indo para trás e tal. E beleza, chegou o elevador, a gente continuou conversando, e aquela situação até que eu saí do elevador e beleza. Aí eu entrei dentro de casa e comentei com a Raquel, a minha esposa, eu falei, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo, né? Essa situação e tal. E a mãe estava ali, e ela não fez absolutamente nada, né? Não viu, não percebeu, talvez estava distraída ali, o meu constrangimento e tal. Beleza. Aí a Raquel ali deu risada de mim, da minha situação, do meu constrangimento, né? No outro dia, passa a noite e tal, a gente acorda e a gente sai de manhã de casa, no outro dia. E aí a gente, entrando no elevador e tal, descendo, quem a gente encontra dentro do elevador? As duas menininhas de novo. E a mesma situação aconteceu, só que agora em cima da Raquel. Então eu pude ali me vingar de alguma forma. Mas enfim, né? O que eu quero dizer com isso? Que pessoas são diferentes, né? Na minha cabeça, eu teria um pouquinho mais de atenção para tentar não constranger a pessoa que estava ali, mas eram duas crianças e a mãe estava um pouco distraída. Mas o fato é que pessoas são diferentes, pessoas pensam diferente, pessoas agem de forma diferente, pessoas escolhem, têm escolhas diferentes uma das outras. E por causa disso, o autor do livro que a gente está usando como base, ele cita nesse capítulo que nós estamos a importância da compreensão. A compreensão. Porque pessoas são diferentes, nós precisamos carregar em nós essa qualidade da compreensão. Então o título da minha mensagem nessa noite é Compreender para Servir. E se tiver alguma frase que você possa levar aí para sua casa, que pode resumir muito bem o que eu estou falando, é a seguinte: sem compreensão verdadeira, não há serviço eficaz. Sem compreensão verdadeira, não há serviço eficaz. O autor do livro, ele define o que é compreensão, então, da seguinte maneira: compreender é a habilidade de enxergar padrões de comportamento e valores que revelam aquilo que as pessoas realmente são. Compreender é a habilidade de enxergar padrões de comportamento e valores que revelam aquilo que as pessoas realmente são. E ele defende, então, que as pessoas, nós, ninguém age, ninguém faz as suas escolhas de forma completamente aleatória. Ninguém vive uma vida completamente insensata, tomando decisões pautadas em nada. Todas as pessoas têm, na verdade, um conjunto de valores, um contexto mais amplo que fazem com que elas tomem algumas decisões que, às vezes, aos nossos olhos, não parecem as decisões mais sensatas. Certo? Então, ninguém vive de forma completamente aleatória, né? Trabalhando com os adolescentes aí, a gente fala muito sobre o Ronaldinho Gaúcho, né, que tem os seus rolês aleatórios. Ele, de repente, está lá no Oriente Médio com o chefe de Estado, no outro dia ele está tocando lá o batuque na Copa do Mundo, no outro dia ele está vestido de médico, uma vida completamente aleatória. Ninguém vive uma vida completamente aleatória, insensata. Todo mundo vive de acordo com os seus padrões, uma gama de valores que, para elas, faz todo o sentido. E eu e você, infelizmente, julgamos o comportamento dos outros, porque para nós aquilo que elas estão pensando, os seus valores, não estão sempre aparentes. Aquilo que elas estão pensando ou os seus valores não ficam sempre evidentes. O que fica evidente são apenas os seus comportamentos. Certo? E aí eu posso te dar alguns exemplos. O cachorro que sobe nas suas pernas no elevador. O cara que, para os homens, né, que saindo do banheiro quer cumprimentar a sua mão, por exemplo, você fica assim, pô, né, não sei. A pessoa que anda a 60 km por hora na pista da esquerda da Raposo, você olha e fala, o que passa na cabeça? Né? Ou ainda a pessoa que aqui na igreja tem a ousadia de tomar o seu santo e sagrado lugar. E aí você chega aqui e a pessoa está no seu lugar. Você fala, o que ela tem na cabeça?
Julgamos esses comportamentos porque aquilo que as pessoas estão pensando não fica sempre evidente. Um carinha chamado Dallas Willard escreveu o seguinte sobre compreensão. Compreensão é a base do cuidado. E eu tomei a liberdade de colocar entre parênteses aí, serviço. Então, compreensão é a base do cuidado ou do serviço. Para cuidar ou servir, cuidar de algo ou servir alguém, seja uma petúnia, seja uma nação, precisamos primeiro entendê-lo. E nós temos o privilégio de termos o maior exemplo de compreensão que já existiu, que foi a encarnação de Cristo Jesus. Veja o texto de Filipenses de novo que lemos anteriormente. Seja a atitude de vocês, em Filipenses 2, de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O maior exemplo de compreensão que já houve foi a própria encarnação de Cristo Jesus. Deus se tornando homem. Ele não abriu mão daquilo que ele realmente era, mas abriu mão da sua própria glória para vir ao mundo, se vestir de carne e osso e nos compreender verdadeiramente. Em João 17,5 ele fala o seguinte, próprio Jesus: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus abre mão da sua glória para vir até o nosso mundo. Passa por todo tipo de tentação. Em Hebreus 4, no capítulo 4, versículo 15, o autor de Hebreus escreve o seguinte: Não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus tornou-se semelhante aos homens, tornou-se semelhante a nós. Se cansou, se emocionou, teve fome, teve dores físicas, sede, riu, se irou. Jesus, quando se fez homem, nos entendeu, nos conheceu e nos compreendeu, e por isso, então, foi o servo perfeito. A compreensão é a base do serviço, e foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Sem compreensão verdadeira, não há serviço eficaz. Mas para compreendermos as pessoas, voltando ao mundo real, nós precisamos vencer uma grande barreira. E é a barreira do egocentrismo. Em Filipenses, no mesmo texto que lemos, no versículos 3 e 4, veja só, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o egocentrismo, então, é uma grande barreira à compreensão. Porque, no fim das contas, a gente vive a nossa vida achando que o mundo gira em torno de nós mesmos, do nosso ego. Portanto, o egocentrismo. E aí nós temos uma barreira para compreender que nos atrapalha a servir, porque acabamos medindo as pessoas, veja só se você não se identifica com isso, acabamos medindo as pessoas por quanto elas se aproximam da nossa maneira de viver. Nós estamos todos os dias medindo as pessoas que estamos conhecendo ou que já conhecemos de acordo com o nosso padrão, aquilo que eu e você achamos que é certo. Então julgamos as pessoas na medida que elas se adequam à maneira que a gente pensa que é a maneira certa de ser vivida. Se elas se aproximarem da nossa régua, do nosso padrão, então elas são aceitas, são bem recebidas e nós podemos servi-las. Mas se ficarem aquém da nossa régua, primeiramente tentamos mudá-las, se forem desfavoráveis à mudança, passamos a evitá-las
e por fim as rejeitamos. Por causa do nosso egocentrismo aplicado às relações humanas, acabamos rejeitando pessoas porque achamos que a nossa maneira de viver, as nossas escolhas, são sempre as mais corretas. Você percebe esse padrão também na sua vida? Percorrendo as suas relações, quando você conhece uma pessoa nova. Todos os dias lutamos com isso. Por causa do nosso egocentrismo, julgamos diariamente as escolhas e ações de pessoas. As roupas que vestem, como gastam seu dinheiro, como educam seus filhos, como dirigem os seus carros, onde escolhem morar, como gastam o seu tempo livre, até mesmo as séries que assistem. E eu, enquanto preparava essa mensagem, fiquei pensando como a nossa vida mudaria se a partir de hoje nós nos relacionássemos e considerássemos o próximo, assim como Paulo nos diz, superiores a nós mesmos. Que a opinião do outro, já de início, é tão importante quanto a nossa. Um exemplo muito claro disso é o próprio Facebook, né? Geralmente, quando tem alguma grande polêmica acontecendo, se você entrar em alguma discussão ou até assistir alguma discussão, raramente você verá alguém ao final da discussão falando o seguinte: não, realmente você estava certo, eu estava errado, me desculpe, estou mudando de ideia. Raramente. Nós sempre partimos do pressuposto que a nossa ideia é a melhor. A nossa ideia é mais importante, a nossa ideia é a correta. Um jornalista que eu sigo, Davi Coimbra, esses dias, ouvindo uma entrevista dele, ele falou que ele é escritor de uma coluna e muitas vezes ele recebe o seguinte e-mail. O nome dele é Davi Coimbra, acho que eu já falei. Ele recebe os seguintes e-mails. Davi, gostei muito do que você disse. Eu penso exatamente assim. E aí ele dizia que, na verdade, você não gosta do que eu disse, você gosta da sua opinião. E você só está gostando porque eu disse exatamente o que você pensa. E é assim que vivemos a nossa vida. E eu pensei o que restaria de nós, de mim e de você, se Deus tivesse usado essa régua para se relacionar com a gente. O que seria de nós se Jesus tivesse usado essa régua, esse ciclo? No fim, sem dúvida, eu e você acabaríamos também rejeitados por Ele. Consideramos sempre a nossa opinião maior ou melhor. E o maior exemplo disso, até biblicamente, uma imagem que nós temos usado bastante entre a túnica e a toalha, Jesus, quando está ali com os discípulos no lava-pés, no contexto cultural da época, se não houvesse nenhum servo na casa em que eles estavam, antes de tomar uma refeição, a pessoa de menor hierarquia entre todas presentes seria aquela que lavaria os pés de todos. E naquela casa que eles estavam não havia, então, nenhum servo, e o interessante é que nenhum dos discípulos se colocou à disposição. Nenhum deles quis admitir que era inferior. Até que Jesus toma a frente, então, começa o lava-pés. Por isso, a indignação de Pedro, falando: Senhor, não, os meus pés não. Porque ele sabia que aquilo era a posição do menor de todos. E ninguém quis admitir isso. Uma segunda barreira, ou a mesma barreira para a compreensão, e agora pensando mais amplamente como igreja, falamos já do egocentrismo, e a segunda barreira que nos atrapalha é o etnocentrismo. O etnocentrismo, então, é um conceito de que o grupo a que eu pertenço é o centro de todas as coisas, e todos os outros são medidos e avaliados de acordo com ele. E esse é um desafio agora não mais pessoal, mas sim coletivo, a nós como igreja. E eu tomei a liberdade de considerar a igreja uma etnia para o bem do argumento.
Obviamente que aqui temos todas as etnias, mas nós, juntando essas etnias, acabamos criando uma coisa que é só nossa. Falamos uma linguagem que é nossa, nos comportamos de uma maneira que é nossa, e nós corremos um sério risco à compreensão e ao serviço quando passamos a desconsiderar todas as outras etnias, todas as outras comunidades, achando que a nossa é superior a todas as outras, e isso pode nos causar muitos problemas. E eu fiquei me perguntando se pessoas que são completamente diferentes da gente, quando elas entram por essas portas, será que elas se sentem bem? Será que elas se sentem compreendidas? Será que nós, como igreja, somos grandes o suficiente para aceitar todos de maneira total? Ou será que, de alguma forma, nas nossas atitudes, pequenas atitudes, rejeitamos aquelas pessoas que entram por essas portas e não se parecem exatamente como a gente é, ou falam de uma forma diferente da gente? E eu não estou falando aqui de complacência com aquilo que é errado, com o pecado, não. Nós vamos continuar chamando pecado de pecado, mas diferenças, será que nós estamos abertos a receber todos? O autor, caminhando já para o fim, vai defender então que a solução para vencermos essa barreira é o que ele chama de perspectivismo, que é basicamente enxergar como o outro enxerga. Para compreendermos, precisamos enxergar como o outro enxerga. E adotar a perspectiva do outro nunca é fácil, porque a gente precisa deixar de lado o nosso egocentrismo e tentar então enxergar como o outro enxerga, pensar como ele pensa, valorizar o que ele valoriza. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nos compreendeu e literalmente ele enxergou com os olhos de outros na encarnação. Quando eu estava, há um bom tempo atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, estava completando os meus 18, 19 anos, eu tive um tempo fora do Brasil para estudar inglês na época, tal. Surgiu uma oportunidade, eu fui para a Austrália, morar na Austrália um tempo, e lá eu entendi para o que Deus estava me chamando ministerialmente, a minha vocação e tudo mais. Então eu comecei a fazer meus estudos teológicos lá desde aquela época, fui completar aqui no Brasil. E no meio desses estudos a gente tinha uma matéria que era de missões, e a gente então tinha uma parte prática que era ir fazer um fim de semana, uma viagem, num contexto transcultural, uma outra cultura. E a oportunidade que a gente tinha lá era no contexto dos aborígenes, veja só. Então eu estava lá com meus 18, 19 anos, enviado pela faculdade com a minha turma, mais 5 ou 6 cabeças lá, e a gente fez uma viagem de 3, 4 horas até uma comunidade aborígene. E, de alguma forma sobrenatural, eu fui ali escolhido, ou não sei, não sobrou mais ninguém, e eu tive que dar ali um estudo, contar o meu testemunho àqueles aborígenes. Então veja só, um menino lá do Brasil, do sul do Brasil, do outro lado do mundo, tendo que falar a uma comunidade de aborígenes. Foi um grande desafio e foi horrível, como vocês podem imaginar. Eu estava completamente perdido, eu tentei ali dar o meu melhor, mas nada do que eu falei fazia algum sentido para eles, com o meu inglês péssimo na época, obviamente, então tudo que eu falei não fez absolutamente sentido nenhum, foi terrível. A minha memória até apaga, assim, só dá uns flashes de lembrança de tão horrível que foi. Sem compreensão verdadeira, não há serviço eficaz. Eu falei em compreendê-los verdadeiramente, entender o que eles realmente precisavam. E Cristo fez isso, nos compreendeu verdadeiramente para nos servir de forma eficaz. Sabia do que precisávamos e nos socorreu. Sem compreensão verdadeira, Jesus teria ceado sozinho. Já imaginaram isso? A imagem da Santa Ceia, Jesus estaria completamente sozinho.
se ele usasse a nossa régua de relacionamentos. Sem compreensão verdadeira não haveria toalha. Sem compreensão verdadeira não haveria cruz. A cruz, o maior ato de serviço de todos os tempos, só fez sentido porque houve compreensão na encarnação. Se Cristo fosse só homem ou só Deus, seu sacrifício não seria perfeito. Somente um verdadeiro ser humano, plenamente justo, poderia morrer por todos os demais para salvá-los. Não havia um justo sequer, somente Deus é plenamente justo, portanto Deus teve que se fazer homem, ser tentado e vencer e morrer na cruz como sacrifício pelos nossos pecados, para que a salvação fosse possível. Jesus precisava ser homem, precisava nos compreender, precisava encarnar para iniciar uma nova humanidade. Paulo usa a figura, se referindo a Jesus, do segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que conhecemos lá do Éden, mas Jesus é o segundo Adão. E se o primeiro Adão deu origem a uma raça desobediente e fadada à morte, Cristo iniciou uma linhagem nova e redimida. Se o primeiro Adão introduziu pela desobediência o pecado e a morte, o segundo Adão, Cristo, por sua obediência, reintroduziu a graça e a vida eterna. A humanidade representada em Adão como caída recebeu a oportunidade de ter um novo início em Cristo. O Deus homem nos compreendeu na encarnação e só assim pôde nos servir de forma eficaz. Sem encarnação não haveria cruz, não haveria nova humanidade. Compreensão verdadeira é a base para um serviço eficaz. E o desafio para mim e para você é servir como esse Cristo Jesus. E para isso eu e você precisamos abrir mão das nossas opiniões e ideias, sempre achando que elas são as melhores e as mais geniais, e tentar compreender as pessoas ao nosso redor. Pessoas não agem de forma completamente aleatória ou de forma insensata, não. Elas agem de acordo com um conjunto de valores próprios. E cabe a mim e a você, como representantes de Cristo Jesus, esse servo perfeito, compreendê-las para que possamos servi-las da melhor maneira. Sem compreensão verdadeira, não há serviço eficaz. E o maior exemplo disso é Cristo Jesus encarnado, nos compreendendo, o que culminou no maior ato de serviço de todos, a cruz de Cristo. E na próxima vez que o cachorro subir nas suas pernas, ou que aquela pessoa que está andando a 60 km por hora na Raposo tirar a sua paciência, tente lembrar que pessoas não agem de forma aleatória, que de alguma forma você pode ser representante de Cristo e tentar compreendê-las. Se não nós, quem fará isso? Nós estamos sendo enviados para servir como Cristo Jesus, compreender pessoas verdadeiramente. Gostaria de orar com você nessa noite. Senhor Jesus, verdade é que somos todos muito egocêntricos, Senhor. E a gente reconhece isso diante de Ti, diante do Teu altar. Desde já pedimos perdão porque sabemos que isso não Te agrada, Deus. E ao mesmo tempo que reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso pecado diante do Senhor, pedimos ajuda a Ti. Senhor, que o Teu exemplo, o exemplo de Jesus, seja claro nas nossas mentes, nas nossas vidas, que a gente possa ser como o Senhor, compreender pessoas e não usar a nossa régua, ou a nossa maneira de entender a vida como a última régua, Deus, e que a partir de hoje nós não rejeitemos mais absolutamente ninguém. Deus, que a gente considere os outros superiores a nós mesmos, mesmo que isso nos doa, Senhor.
Nos ajuda nas nossas relações, Pai. A gente precisa da tua boa mão. Assim oramos, agradecidos porque sabemos que o Senhor nos responderá e nos envia como teus representantes no mundo, Deus. Assim oramos agradecidos e clamando em nome de Jesus. Amém e amém.